4 ilhas emergem do mar na costa toscana. Sua origem é diversa, mas todas são cobertas por maquis mediterrâneo exuberante. Gorgona, Capraia, Monte Cristo e Gianutri. Todas juntas formam o Parque Nacional do Arquipélago Toscano e representam um mosaico fascinante de plantas e animais característicos do Mediterrâneo. Entre as espécies mais típicas das ilhas estão muitas gaivotas. A mais difundida é a gaivota de patas amarelas. Gorgona é a mais setentrional e a menor da cadeia de ilhas. Fica a 26 quilômetros das costas toscanas. Suas costas escarpadas são ideais para a nidificação das gaivotas, em particular da elegante gaivota corsa, uma das espécies mais raras do Mediterrâneo. Os filhotes de gaivota real, que nidificam ao lado dos corsos, perseguem os pais por comida. As gaivotas corsas estão ligadas a águas limpas e ricas em presas, e elas não frequentam aterros nem portos. Distinguem-se da gaivota de patas amarelas também pelo bico vermelho brilhante, bem diferente do robusto bico amarelo da outra espécie. Ao sul de Gorgona, aproximamo-nos de Capraia, que é a mais próxima da Córcega e a maior das 4 ilhas que compõem o arquipélago toscano. O vento e o mar incidiram nas costas desta ilha, sobretudo na vertente ocidental. Seguindo as acrobacias de um mestre do voo, o corvo comum, sobrevoamos Capraia. As rochas vermelhas são as escórias da erupção do vulcão Zenobito, de 5 milhões de anos. A erupção do Zenobito sobrepôs-se à de um outro vulcão que havia formado a parte principal da ilha. Esta alternância de erupções e depósitos pode ser observada em muitos locais da ilha. Capraia é habitada desde o Neolítico. Os humanos não pouparam a floresta mediterrânica e hoje apenas alguns azinheiros testemunham a presença da selva primitiva. A Torre de Zenobito foi construída pelos genoveses, mas agora está perfeitamente integrada na natureza selvagem que a rodeia. No topo da ilha de Capraia, a chuva se acumula no Stagnone, um lago permanente coberto de ranúnculos aquáticos, onde as libélulas e as rãs sardas encontram um local ideal para se reproduzir. Durante as migrações, esta lagoa acolhe pequenas aves costeiras como o borrelho pequeno. Ou o burrelho. Estes juntam-se aos insetívoros presentes na ilha durante todo o ano.
uma perdiz vermelha vagueia cautelosa no pedregal. Este pequeno galiforme frequenta os terrenos secos e áridos, sendo muito mais fácil ouvi-lo do que propriamente avistá-lo. Somente pela manhã e no final da tarde, este pequeno galiforme sai dos seus abrigos para se alimentar de sementes de gramíneas selvagens, pequenos insetos e invertebrados. As altas rochas abrigam o ninho da menor ave de rapina de capraia, o francelho das torres. A grande agilidade desta ave de rapina permite-lhe capturar insetos e comê-los em pleno voo. Os figos da Índia, originários da América Central, são agora plantas totalmente mediterrânicas. Os corvos marinhos de crista secam as asas ao sol. O tartaranhão abelheiro voa sobre uma planície florida, em busca de himenópteros, suas presas favoritas. As florações do Mediterrâneo são sempre efêmeras, mas bastante coloridas. No horizonte, avista-se a mais protegida das ilhas, Monte Cristo, que é uma reserva natural integral. Os pinheiros mansos de Cala Maestra são das poucas árvores de grande porte que ainda permanecem viçosas e verdes na ilha. O resto do território é rocha e arbustos mediterrâneos. As cabras de Monte Cristo. Alguns pensam que são autênticas cabras selvagens mediterrânicas, mas estudos recentes revelaram que são apenas animais que foram importados para a ilha. As gaivotas de patas amarelas possuem aqui uma colônia numerosa, tal como em outras ilhas do Parque do Arquipélago. As rochas graníticas de Monte Cristo são erodidas pelo vento forte. As mesmas rochas formam o esqueleto da mais meridional das ilhas de Anutri, com a sua peculiar forma de ferradura. Grutas profundas, causadas pelo ímpeto das ondas, perfuram-na. O cume da ilha é coberto pelos arbustos espinhosos e resistentes do maquis mediterrâneo.
repleto de espécies que evoluíram para suportar o calor e a aridez do ambiente. Aqui e ali, destacam-se os vibrantes frutos vermelhos do medronheiro e as belas e perfumadas flores da murta. A rica floração atrai um grande número de insetos que garantem a polinização. Presentes em todas as costas do Mediterrâneo, as gaivotas argênteas se reproduzem em colônias populosas apenas em ilhas tranquilas como Dianutri. Nestas ilhas, no parque do arquipélago toscano, é possível reviver os aromas e cenários de um Mediterrâneo já desaparecido em outros lugares. Há muitos e muitos milhões de anos, na extremidade setentrional da Apulia, existia apenas uma ilha em alto mar. O pequeno fragmento resultante da abertura do mar Adriático foi o resultado da deriva dos continentes, que separou os Balcãs da Itália. Mas o continente não estava longe, e o estreito canal que o separava da ilha foi preenchido pelos sedimentos transportados pelos rios e depositados no mar, atrás das falésias calcárias. Apenas rochas salientes e altos penhascos testemunham o passado turbulento de Gargano, que hoje é o esporão da Península Italiana. No local onde a península e o continente se uniram, restam lagos pantanosos extensos. Nas águas salobras do Lago de Lesina, prosperam os canais palustres, um lugar ideal para os animais selvagens. Até as andorinhas às vezes pousam nos juncos, acompanhadas pelo canto da felosa dos caniços, que faz seu ninho entre eles. A cobra de água de colar se alimenta de rãs, e estas podem se tornar uma presa fácil, ocupadas como estão nas lutas pelo acasalamento. Uma fêmea de libélula imperador, após ser fecundada, procura com a ponta de seu abdômen sensível um local seguro entre os canais palustres para ali depositar os seus ovos. Um pequeno pássaro recolhe sementes macias para construir seu ninho. É um chapim rabilongo, que recebe o nome do ninho pendurado que constrói nos salgueiros à beira do lago. Custa a crer que, em alguns países europeus, o ninho robusto e quente do chapim rabilongo seja usado como uma pantufa para o inverno. Atrás dos lagos e dos canaviais, a península calcária eleva-se a cerca de 1000 metros. Pinhal de Alepo cobre as encostas mais baixas. As suas pinhas, que se formam todos os anos, levam pelo menos 2 anos para amadurecer. Nas coníferas, as pinhas em desenvolvimento são cobertas todo o verão pelo véu branco do pólen liberado pelas flores masculinas,
que o vento transporta para as pinhas femininas. Um encontro fortuito que apenas a vasta quantidade de grãos de pólen pode assegurar. Nos pinhais, as vacas pastando tomaram o lugar de animais selvagens, como veados e javalis, que povoavam estas colinas. Para o escaravelho rola bosta, pouco importa quais animais habitam as florestas. Basta que lhe forneçam o material necessário para criar os seus filhotes. Um casal de escaravelhos está rolando uma bola de estrume que em breve será enterrada. A fêmea então depositará um ovo, e as larvas se alimentarão da comida fornecida por seus pais. Acima dos pinheiros, uma mariposa, sintomes, sobe pelas rochas calcárias e pelas flores de um campo rico em plantas e animais característicos. A cetônia, que se alimenta do pólen e néctar da silva, exemplifica a íntima relação entre plantas e insetos. Formas, cores e comportamentos são uma consequência da coevolução, garantindo a sobrevivência de ambos os envolvidos. Os campos calcários do Gargano abrigam muitas espécies animais e vegetais. Uma lagartixa dos muros caça insetos por entre as ervas e os convolvuláceos. Em áreas mais ensolaradas, vegetam os asfódelos, da família dos lírios. A longa espiga floresce continuamente durante todo o verão, e o néctar disponível atrai as abelhas. O néctar é uma recompensa pela polinização, indispensável para a sobrevivência das espécies vegetais. Às vezes, flores são solitárias, como a esteva vermelha, ou crescem em tapetes densos, como neste prado coberto de violetas. Na profusão de cores, destacam-se também as formas extraordinárias das orquídeas, com nomes igualmente criativos. Haimantoglossum. A orquídea de 4 pintas, bastante rara. As serápias. A avespalha. A orquídea borboleta. A orquídea de Bertoloni. A bailarina. As orquídeas homem nu. É precisamente neste solo calcário que as orquídeas encontram o seu habitat ideal. Na parte mais elevada do Gargano, próximo aos 1065 metros de altitude do Monte Calvo, os pravos cebem espaço e dão lugar à imponente floresta umbra. Aqui vive uma das populações remanescentes de corso do sul da Itália, que evoluiu de forma particular no Gargano durante o seu longo isolamento, que ocorreu há milhões de anos. O corso sobreviveu exclusivamente nesta área de floresta decídua, e sua população atual conta com pouco mais de 100 exemplares.
Mas ela não é a única espécie a ter encontrado refúgio nesta belíssima parte da Itália. Um grupo de falcões cuco caça insetos e pequenos mamíferos no fim da tarde. Estes pequenos falcões são vistos frequentemente em bandos, tanto durante a caça como durante o descanso noturno. A grande floresta umbra cobria antigamente a maior parte das zonas mais altas do Gargano. Hoje, a floresta de faiais e carvalhos está reduzida a uma área de não mais de 400 hectares. No auge do verão, a copa da floresta é bastante densa e apenas alguns raios de luz conseguem penetrar e alcançar o solo. São poucas as plantas que crescem bem na sombra. Uma orquídea ninho de pássaro não necessita de luz para se desenvolver, pois, na verdade, parasita as raízes de outras plantas. Também o cogumelo pinta da China retira o seu alimento do subsolo. Onde o sol consegue penetrar, os ciclames prosperam. Nas clareiras mais ensolaradas, as liliáceas e as orquídeas aproveitam abundantemente a luz para a sua época de floração. Nas partes mais intactas da floresta, os faiais cobrem grandes superfícies. Mesmo após a morte, esses velhos patriarcas vegetais ainda podem oferecer um local ideal para a nidificação do pica-pau malhado grande. O Gargano, que é o esporão da Itália, possui uma história geológica bastante complexa e muito interessante. As suas peculiares espécies animais e vegetais, que habitam os lagos, a floresta e as costas, evoluíram ao longo do tempo, no isolamento prolongado desta terra que outrora teve um passado como ilha.